Bom dia a todos. Muita alegria, né, de estarmos aqui essa manhã, uma manhã de outono, com esse solzinho lá fora que não consome a gente, mas repõe a nossa energia, diferente daquele sol de verão, né, que consome a gente literalmente, né? E é uma cidade linda, a gente tem que agradecer a Deus toda hora de morar num lugar tão bonito e tão harmônico ainda, que existe a presença da natureza. E como é um lugar ainda pequeno, apesar de que já cresceu muito, a gente pode confraternizar mais entre a gente, porque a gente se conhece. Isso é muito bom. É bom também ver aqui presente uns rostinhos que há tanto tempo eu não via, meu coração estava saudoso e matou uma saudade bem grande. Vamos lá, gente. O assunto dessa manhã é bastante interessante, mas antes disso eu queria fazer um ligeiro comentário do Fonte Viva 122, capítulo, que vai falar muito da importância de nós, né? Nós perante a Deus, que é o nosso Pai, qual de nós é mais importante para Ele? Todos, né? Então a gente tem, todo mundo aqui tem uma contribuição positiva para dar à humanidade, para ofertar aos outros, aqueles que passam pelos nossos caminhos. E é isso que a gente precisa acreditar de verdade e tentar fazer, porque ninguém é inútil. Todo mundo tem alguma coisa dentro de si para dar, dentro das suas proporções, dentro das suas capacidades já desenvolvidas em múltiplas vidas. E que a gente não perca essa crença dentro de nós, de que a gente pode contribuir, talvez em menor escala, pensando naqueles que muito fazem pela humanidade. Se a gente pensar nesses grandes homens que fazem grandes obras na sociedade, nosso trabalho, talvez perante a eles, seja assim, um cisco. Mas esse cisco é importante na sociedade. Madre Teresa, ela dizia que o trabalho dela era muito pequeno, era uma gota no oceano, mas que sem aquela gota o oceano seria menor. Então somos nós assim. E olha que o trabalho dela foi grandioso. Nós somos aquela gotícula lá no oceano, mas que faz parte desse oceano e a gente tem que fazer isso. Então essa manhã a gente vai falar de uma personagem que é citada no Evangelho umas 3 vezes, mas que às vezes a gente não consegue abarcar a importância daqueles que passam tão rapidamente, mas que não é porque passou rapidamente, foi citado uma vez ou outra, que não guardam uma importância, um ensinamento. A gente às vezes só dá valor àqueles que aparecem muito toda hora, mas todos têm importância, como a mensagem que foi lida ali. O nome dela é Maria de Betânia. E aí a gente fica pensando, quem foi Maria de Betânia? Tamanho a importância dessa mulher nos últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente vai ver aqui essa manhã. Eu vou me utilizar do Evangelho de Mateus, mas também foi citada a mesma passagem em Marcos e num evangelho que não é sinótico, que é o João. Então vamos lá, em Mateus capítulo 26, versículos de 6 a 13, vai estar citando essa passagem que nós vamos conversar aqui um pouquinho essa manhã. E a passagem diz assim: Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado muito caro, e ela começou a derramá-lo sobre a cabeça dele, enquanto ele estava comendo. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: Por que esse desperdício? Pois isso poderia ter sido vendido por uma grande soma e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: Por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa, porque vocês sempre têm consigo os pobres, mas nem sempre terão a mim. Quando essa mulher derramou esse óleo perfumado sobre o meu corpo, fez isso a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhe digo a verdade, onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez
também será relatado em memória dela. E em memória dela, essa manhã a gente fala um pouco dela. É importante a gente saber o que acontecia antes dessa passagem, porque é sempre importante contextualizar para a gente entender. As passagens de Jesus, elas sempre vão guardar uma mensagem particular ao povo judeu, que eu gosto de lembrar isso, porque a esse povo foi destinada uma missão muito importante, a de ensinar, instruir, divulgar a ideia de um Deus único para todos os povos da terra. Mas se esse povo judeu tinha uma grande virtude, que era a fé, ele tinha um grande vício dentro deles, que era o orgulho. E foi o orgulho que fez com que eles se perdessem na grande missão que eles tinham. Porque eles se fecham sobre si próprios, achando que o Deus é uma propriedade particular, o Deus único é uma propriedade particular deles, e que, então, eles eram, por causa disso, o povo escolhido por Deus para ser salvo, para ser beneficiado, se achando, então, os únicos que mereciam esse Deus único e essa salvação. Porque todo o restante eles chamavam de gentios, que eram os povos que ainda traziam dentro de si, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, a idolatria e o politeísmo, que eles deveriam ter ajudado a transformar. Mas eles falham na missão deles pelo orgulho. E isso é muito importante a gente compreender deles. Foi o povo que Jesus mais mandou seus missionários, porque a árvore do Evangelho de Jesus estava plantada na Palestina. O que depois da sua morte, mais tarde, bem depois, a sua árvore foi plantada em outro continente. Que eu pergunto a vocês, vocês têm noção de que continente a árvore do Evangelho de Jesus está hoje implantada? Aqui no Brasil. Isso é um alerta para a gente não cometer o mesmo erro que os judeus. A mensagem de Jesus é universal. Não significa que nós temos que converter ninguém ao Espiritismo, porque no Espiritismo não cabe proselitismo, como diz Allan Kardec. Mas o que nós precisamos fazer é, através do nosso comportamento, tentarmos viver as mensagens de Jesus na medida em que nós damos conta, porque a gente gostaria de dar muito mais conta do que a gente dá, mas infelizmente ainda não damos essa conta toda. Mas se a gente puder fazer isso no dia a dia, em pequenos gestos, em pequenos comportamentos, nós estaremos fazendo com que essa árvore do Evangelho possa dar flores e frutos, abrigar a todos aqueles que estão distanciados dessas verdades que libertam e consolam. Então, um pouquinho antes dessa passagem, que ocorre em Betânia, em Jerusalém, em que Maria de Betânia vai derramar um frasco de perfume de óleo na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco antes, Jesus conclui o sermão profético, que a gente já conversou aqui tantos domingos online como presencial, e que foi um sermão de suma importância, porque é um sermão que vai estar falando de tudo o que iria ocorrer após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus faz uma série de profecias. O que volto a dizer, que é de suma importância, é que as profecias não foram feitas para serem cumpridas, mas sim como um alerta para todos nós podermos modificar com o nosso livre-arbítrio aquela paisagem que foi profetizada. Porque tudo poderia ter ocorrido diferente, como o que aconteceu com Jesus. Estava profetizado que ele era o Messias. O povo deveria ter aceitado, mas as profecias, muitas delas disseram que a gente iria sacrificar, humilhar Jesus, crucificá-lo, levá-lo à morte. Mas era para isso ter acontecido? Não. A gente poderia ter aceitado os seus ensinamentos. Então é importante dizer que logo após, e aí Jesus
ele vai falar assim, no capítulo 26, 1 de Mateus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reunir-se-ão na sala do sumo sacerdote, a qual se chamava Caifás, o sumo sacerdote, e consultarão-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então já estava sendo feita uma conspiração para tentar prender Jesus e crucificá-lo, matá-lo. Já estava tudo planejado para isso acontecer. Mas o que eles não queriam era que Jesus fosse crucificado na Páscoa, naquele período. Por quê? Porque as profecias diziam que o Messias seria crucificado na Páscoa. Mas acontece que Jesus é crucificado na Páscoa, conforme as profecias. É a gente sempre tentando ir contra as leis de Deus, não é assim? Olha aí a história. Mas o orgulho deles não queria aceitar que aquele homem brando, pacífico, misericordioso, amoroso, pudesse ser líder de um povo bélico, de um povo violento, de um povo que ainda enxergava um Deus antropomórfico. Porque Jesus pregava um Deus que era Pai, Pai de todos nós. E, portanto, nós éramos todos irmãos. Mas como aceitar isso? Que o gentio era também o meu irmão. Pensa bem. Teria que quebrar muito orgulho para conseguir aceitar isso. Teriam que aceitar que eles estavam errados até aquele instante. E a pessoa orgulhosa, ela não tem essa capacidade de aceitação, porque ela se acha acima do bem e do mal, acima das verdades. Então, eles teriam que trabalhar muito o orgulho deles para tudo isso, aceitarem que erram. E nós somos pessoas falíveis, E precisamos aceitar quando nós erramos, não como um ato de fraqueza, mas como um processo evolutivo. É assim que deveríamos ver. É natural em todos nós acertarmos e errarmos. Todos os dias cometemos erros e acertos. E eu também, que vos falo, cometo erros e acertos. Nós não somos diferentes, por isso que na doutrina dos espíritos não tem líder religioso. São pessoas frágeis falando para pessoas frágeis, apenas dividindo com outras pessoas um pouco daquilo que estudou, um pouco daquilo que está tentando viver. Só isso, mais nada. Nada além disso, nada além disso. Então era de suma importância isso. Jesus fechava e anunciava. E aí ocorre essa passagem de Maria de Betânia, dela derramar um óleo perfumado na cabeça de Jesus, mostrando para a gente já de cara, porque Maria de Betânia não havia ouvido o que Jesus falara para os seus discípulos, mas mostrando que ela tinha a presciência de que Jesus, em breve, iria morrer. Olha que interessante. É a primeira coisa que a gente vai ver nessa passagem, é isso. E a gente vai descobrir por quê. Bom, deixa eu passar toda essa questão, né? Vamos lá. Jesus estava em Jerusalém. Essa passagem ocorre depois do sermão profético e em seguida vai dar a entrada de Jesus em Jerusalém, conforme as profecias haviam falado, Jesus montado em um burrico e que foi colocado na passagem dele aquelas folhas de, palmeira, né? De palmeira, que até hoje os católicos ainda fazem essa festividade, né? A entrada de Jesus. Como é o nome? Acho que alguém falou aí. Oi? Domingo de Ramos, isso mesmo. Então, logo depois vai acontecer essa passagem que os católicos eles denominam Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para em seguida ele ser julgado e ser condenado. Olha que interessante. E Jesus, então, geralmente, quando ele ia em Jerusalém, ele ficava em Betânia.
É próximo, né? Betânia. O que significa Betânia, que fica em Jerusalém? Quer dizer Casa das Graças. Olha que interessante. Foi Casa das Graças já? Foi Casa das Graças, porque pouco antes, a gente vai ver nas passagens bem anteriores, Jesus havia ressuscitado Lázaro, que a gente sabe que não era ressuscitar, né? Mas ele havia ressuscitado Lázaro. Olha que interessante. Casa das Graças. Lá também em Betânia foi onde ocorreu o diálogo com Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro. E Maria escolhe a melhor parte em relação a Marta, que estava o quê? Arrumando a casa, preparando o almoço para Jesus. Mas a gente deve desdenhar a Marta, que estava arrumando a casa? Não? Por que não? Estava trabalhando, estava servindo, né? Foi isso que você falou? Não sei. Tudo tem a sua devida importância, né? Então a gente deve aprender o dinamismo da Marta, né? Que é importante que as coisas estejam organizadas dentro do nosso mundo, precisamos de gente organizada, mas também a gente deve entender a procura, a busca da Maria. Maria sentou-se aos pés de Jesus para beber suas palavras, porque ela precisava alimentar a alma dela das coisas espirituais. Ela necessitava, mostrando para a gente. Esses dois lados de Maria e Marta não são para serem criticados, mas são para serem desenvolvidos de uma forma harmônica na nossa vida. Devemos ter hora para as coisas da matéria e devemos ter hora para as coisas do espírito. Nós temos um dia de 24 horas, não podemos dividir para tudo isso. A hora de cuidar do corpo, a hora de cuidar do espírito. Temos que ter essa divisão na nossa vida, a hora de termos um momento só para a gente também. A gente pode administrar o nosso dia, depende da gente querer. Então, muitas graças havia acontecido ali em Betânia. Olha que quantas coisas importantes que a gente podia estar falando agora de Betânia. Mas quem era essa mulher, Maria de Betânia? Quem era essa mulher? Maria de Betânia vai entrar, como a gente viu, num almoço ofertado por Simão, o leproso. Ela entra naquele almoço que está sendo ofertado a nosso Senhor Jesus Cristo, quebra um frasco de alabastro, um óleo perfumado caríssimo, que simbolizava 1 ano de trabalho. Olha o valor desse perfume. Se a gente comprasse esse perfume hoje, a gente ia usar ele numa ocasião o quê? Muito especial. Muito especial. E com alguém para que era para a gente o quê? Muito especial também. Era esse o valor que valia, aproximadamente, aquele perfume que ela quebrou. E era um frasco pequeno que eles falam. Então, é aquele perfume pequeno que custa uma fortuna, que só seria usado pela gente em ocasiões muito importantes. Muitas pessoas confundem Maria de Betânia com Maria de Magdala, mas é importante entender que são 2 eventos que vão acontecer em locais completamente diferentes. Maria de Magdala vai acontecer na casa do Simão também, mas em Naim, na Galileia, em que Maria de Magdala vai usar os perfumes, vai lavar os pés de Jesus com aquele perfume e enxugar com os seus cabelos, que é uma passagem muito interessante, que eu já falei aqui algumas vezes, mas quem sabe um dia a gente relembra de novo também, repleta de conhecimentos, de ensinamentos. Mas esse evento está acontecendo agora lá em Jerusalém, em Betânia, na casa de um Simão, mas esse Simão é o leproso. Quem é essa Maria? Os estudiosos, os teólogos de todos os tempos, eles são categóricos em dizer que essa Maria de Betânia é a irmã de Lázaro, aquela que se sentou aos pés de Jesus para beber dos seus conhecimentos, para espiritualizar-se, para levar-se adiante. Então essa Maria é a irmã de Lázaro que vai beber dos ensinamentos de Jesus e vai mostrar a importância desses ensinamentos para a nossa vida, que vai atestar, através de uma presciência, a morte de Jesus, mas vai também mostrar para a gente
que ela reconhece que Jesus é o Messias prometido. Não é um espírito qualquer, não. Ela não é um espírito qualquer. Ela tem certeza que ele é o Messias prometido. Então, ela é a mesma Maria, né? Irmã de Lázaro, Lázaro que foi, então, ressuscitado. E agora Maria está nos últimos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa vila de Betânia, que ficava, era uma vila Betânia, Casa das Graças, que ficava bem perto do Monte das Oliveiras. Lembra que eu falei para vocês no sermão profético? O Monte das Oliveiras foi onde Jesus fez o seu sermão profético. E que um monte requer para nós o quê? Uma subida na vertical. Porque para eu alcançar uma montanha ali, se eu quisesse subir no pico daquela montanhazinha ali, eu teria que empreender uma caminhada em que sentido? Vertical. Uma sugestão de evolução na vertical. Porque a gente evolui muito na horizontal da vida. A gente quer conquistar casa, carro, estudo, fortuna. A gente luta a vida inteira para coisas que são temporais e que nós vamos deixar todas essas coisas aqui. Não é que elas não são importantes, elas são importantes enquanto a gente está aqui. Não é que a gente vai se privar disso, não é um discurso que está sendo feito nessa direção. Mas é para a gente dar valor exato às coisas. As coisas passageiras têm um valor passageiro. As coisas que são espirituais têm valores eternos. Então, poucos minutos antes, ficava próximo do Monte das Oliveiras, para eu extrair de uma oliveira a sua essência. Qual é a essência da azeitona? Qual o elemento mais nobre que eu posso tirar da azeitona? Que está uma fortuna hoje em dia o tal do azeite, né? A gente tem quase que vender a casa e o carro para comprar uma garrafinha de azeite. Por um minuto a gente faz isso, né? A azeite, ela vai sofrer um processo de maceração, né? Porque naquele tempo era feito com os pés, assim como as uvas. Então ela passa por um processo que de sofrimento, porque você ser esmagado até tirar de você o nobre significa que você passou pela dor, transformou ela em experiência para que no final você tivesse maturidade emocional e espiritual. É o sofrimento como mecanismo de evolução. E aí a gente vai ver na Maria de Betânia um outro tipo de alcançar a evolução, que é pelo amor. Porque ela vai usar um frasco que custa 1 ano de trabalho para ungir nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando se de um lado a dor pode ser um mecanismo de evolução, do outro o amor pode ser o mecanismo de evolução, porque era por esse mecanismo que Maria estava se deixando levar para evoluir, mostrando as duas vertentes para nós. A dor lá no Monte das Oliveiras, e o amor de Maria por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela não evoluiu exatamente pelos processos da dor, porque dor todos nós passamos. Só da gente estar reencarnado aqui, a gente não sofre os processos de desgaste da matéria? Isso já é dor? É, gente. É uma dor inevitável. É uma dor inevitável. Então, Maria já vai dar de novo um outro contexto para todos nós. Porque Jesus estava saindo do Monte das Oliveiras depois do sermão profético, onde o Monte das Oliveiras vai dizer que a gente tem um período de sofrimento para depois entrar no mundo de regeneração, que é a dor como mecanismo de evolução e não a escolha do amor como mecanismo de evolução. E ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar que existe um outro mecanismo. É pelo amor que eu posso evoluir. Por isso que ela se sentou aos pés de Jesus e bebeu daqueles ensinamentos. Por isso que depois ela pegou aquele frasco de perfume caríssimo, que tem um valor transitório, que a traça ferrugem vai levar embora. E mostrou, devemos dar a cada coisa o seu devido valor. E eu vou usá-lo com aquele que mais amou no planeta Terra.
com aquele que se sacrificou por todos nós para deixar uma grande missão e que iria ser um divisor de águas, que ia ser, não, foi, porque ele dividiu as eras antes deles e depois dele, com os seus ensinamentos. De tamanha foi a importância. Então vamos lá. Quem era Simão o leproso? Humberto Roden, num livro, Jesus Nazareno, um capítulo Banquete em Betânia, ele supõe que Simão o leproso era um daqueles que Jesus havia curado da lepra. E em sinal de gratidão, vamos guardar a palavra gratidão, em sinal de gratidão ele oferece o quê? Um banquete. Olha que coisa mais antagônica. Num momento em que Jesus estava prestes a ser crucificado, que todos estavam fazendo uma conspiração para tentar prender Jesus e dar fim dele, Simão o leproso, num ato de gratidão, faz um banquete a Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Mostrando para a gente que a gratidão é próprio daquele que tem a sua consciência dilatada. Porque só quem tem a consciência dilatada que tem gratidão por aquilo que foi feito a si próprio. Porque o orgulhoso, ele acha que o outro fez não foi mais do que uma obrigação de ter sido feito. Simão o leproso não. Eu vou agradecer esse mestre, uma coisa pública, porque era um jantar, todo mundo ia saber que ele estava dando um jantar. Era público. E olha que interessante, Maria de Betânia adentra num jantar que é público, numa época em que a mulher não podia andar desacompanhada na rua, numa época em que uma mulher não podia se dirigir a um homem diretamente, porque era proibido, a mulher era um ser inferior naquela cultura, inferior. Era fruto do pecado, porque lembra da história de Adão e Eva? Então ela era uma pessoa impura. Olha que interessante, olha Jesus quebrando os paradigmas, não é bonito isso? Isso é lindo. Ela vai lá, ela sabe que Jesus não vai repudiá-la. Ela o conhece, Ela sabe quem ele é. E ela vai também agradecer a ele pelo que ela recebeu dele de conhecimentos. Ela vai agradecer a Jesus por ter ressuscitado o irmão dela. E ela vai dar o testemunho de que ela sabe que Jesus está nos finais da sua missão aqui na Terra. Olha que reconhecimento, ela reconhece o sofrimento de Jesus e vai homenageá-lo quebrando aquele frasco de perfume. O ato de ungir naquela época era destinado aos profetas, sacerdotes, aos reis, preparação aos sepultamentos e ritos de hospitalidade. Então, só era feito como um sinal de estima, de grande estima por uma pessoa. Que você reconhecia a autoridade daquela pessoa. Porque se ele era feito para ungir os profetas e sacerdotes, era feito para reconhecimento o quê? De autoridade. De autoridade. No caso de Jesus, autoridade mesmo, porque os sacerdotes, os profetas e os reis eram poder. Poder é temporal, poder é uma coisa que nos é dada e que nos pode ser tirada a qualquer momento. A autoridade ninguém pode nos retirar. Quem pode tirar a autoridade de amor que tem dentro do coração de vocês? Alguém pode tirar o amor de vocês? Não. Pode roubar o corpo físico? Pode tirar, matar. Pode tentar roubar a sua moralidade fazendo calúnia, mas também não rouba a moralidade, porque quem é você é você. Então, ela reconhece a autoridade de Jesus e, ao mesmo tempo, ela profetiza o seu sepultamento. E era um rito de hospitalidade. Ela estava ali, num simbolismo de gratidão a tudo que Jesus havia feito por ela. Então, deixa eu passar aqui um pouco mais. Então, Maria de Magdala, deixa eu pular mais um pouco, que eu mesmo saí da minha ordem, Ela mostra que... É só assim, de vez em quando. Eu trago isso aqui, o roteiro, só para ficar perdida mesmo. Eu nem sei para que eu trago isso. Mas, enfim, ela vai mostrar que ela é uma alma sensível, porque ela tem a capacidade de reconhecer a autoridade, a grandeza espiritual, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. E que ela aprende com os sofrimentos.
que aprendeu. E aprendeu também ali. Jesus nos ensina que nós não devemos ser preconceituosos. Porque olha o preconceito que a mulher sofria naquela época. Nós éramos um ser inferior. Hoje a gente continua sendo? Sim, sim. Não adianta os homens aqui falar que não. É sim. Vê, algumas funções nós ganhamos menos do que vocês, amigos. Né? A mulher ainda é objeto numa sociedade. Por isso que hoje a gente tem o feminicídio. Por que isso? Por que isso está voltando? De novo, os preconceitos em relação às mulheres. De novo, olhando para a mulher como um ser que promove o pecado na humanidade. E por isso que Jesus, diante da mulher adúltera, disse: atire a primeira pedra quem estiver isento de pecados. E aí os velhos são os primeiros a largarem a pedra no chão. Por quê? Que rapidinho eles se identificaram com os seus pecados, porque tinha muito, quanto mais vive, mais pecado se tem. O mais pecado se equaciona também, né? Mas de qualquer forma sabe o que é. E os mais novos depois, por quê? Custaram um pouco mais a descobrir a lista, tinha menos maturidade. Então, era esse um dos ensinamentos. Jesus quebrava os protocolos o tempo todo. Mas nós ainda colocamos pessoas à margens, hoje, dentro de uma sociedade. Colocar as pessoas à margem é um ato que um cristão tem o direito de exercer? Cristão mesmo, não. Seja quem for. Não importa o que nós achamos ou deixamos de achar. Nós temos que olhar para aquele irmão ali, que a gente dá várias denominações para colocá-lo à margem, não importa que denominações nós dermos, que adjetivos e etc e tal. Acima de qualquer coisa, o outro é o que é meu irmão, e ponto final. E é espírito que caminha comigo na evolução? Erra e acerta como eu? Sim. Que direito tenho eu de julgamento? No máximo, o julgamento para discernir, que é o que está na questão 903 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos informam que o julgamento deve servir para discernir, para a gente entender o que é bom e o que não é, para que a gente possa sair mais rapidamente dos ciclos reencarnatórios de Deus, mas não para sentenciar esse ou aquele indivíduo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje, dentro dessa polarização louca que nós estamos vivendo. É uma loucura, quando a gente se pega, a gente já está polarizando também alguma coisa. Essa sociedade está contaminada por um processo de polarização. Então parece que Jesus veio hoje falar de Maria de Betânia para a gente, que Maria de Betânia, é só uma mulher que sofria um preconceito. Então ela nada mais era que um preconceito que andava na rua. Simbolizava tantos outros preconceitos que nós poderíamos ter ao longo da nossa vida e que não vão encaixar-se na vida de um cristão verdadeiro. A gente não está aqui para julgar a vida de ninguém, está para aprender a amar. Não significa que a gente não vai entender o que é certo, o que é errado. Julgar os fatos, mas não os atos, porque os atos a gente não pode. Dentro dos atos está a intenção da pessoa, você está dentro da pessoa para saber qual era a intenção? Você conhece todo o processo evolutivo dela para poder julgá-la? Então, ele vai dando uns toques na gente, né? Vai nos ensinando uma série de coisas dentro dessa passagem. Então, vamos lá, vamos avaliar mais um pouquinho. Então, Jesus era, Maria de Betânia era aquela que Jesus havia ressuscitado os irmãos, ressuscitou Lázaro dos mortos, não é isso? Porque Lázaro é irmão dela. Engraçado, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus ressuscita Lázaro da morte. E o que está morto dentro da gente hoje? Será que temos alguma coisa que está morta dentro da gente? Espero que um dia, quando a morte vier nos buscar, ela possa verdadeiramente nos matar. E não já pegar a gente morto para levar. Não sei se vocês entenderam. Porque a gente às vezes morre em vida.
morre para tanta coisa, morre para o amor, morre para a consideração, morre por esse amor ao próximo que nós devíamos ter sem fronteira, morre por ter uma vida digna, vive a vida inteira só para as coisas materiais, e quando chega no último instante da nossa vida aqui na Terra, a gente para refletir tudo aquilo que não fez em prol a nossa evolução espiritual e agora está perto da morte. O que eu vou fazer? Como é que é essa tal de morte? Eu não me preparei para isso. Eu não sei nem morrer. Será que eu sei morrer? Então, nós vamos tirando ali, né, uma série de ensinamentos particulares. Mas a gente tem aquela passagem, lembra? Que os discípulos vieram para Jesus, ainda dentro desse contexto, logo depois de Maria, de Betânia, lavar os cabelos de Jesus com os olhos, com óleo unguento, que era muito comum eles usarem, olha que interessante, esses óleos, não caros assim, né? Mas na Palestina, porque lá o deserto é muito seco, resseca a pele. Então eles usavam muito óleo para poder hidratar a pele. Olha que interessante, né? Maria mostrando a utilização para a gente do óleo também, para tirar um pouco da rudeza das provas. O óleo, né? A prova de andar pelo deserto, nós andamos pelo deserto? Andamos, porque esse mundo é de provas e expiações, é um deserto, simbolicamente falando. Aqui é lugar ainda de sofrimento, infelizmente. Sofrimento esse que pode ser transformado. Por quem? Por nós. E precisamos do óleo, que é o amor, a compreensão, para amenizar os ferimentos desse deserto que resseca a nossa pele e promove aberturas, fissuras, lesões, mostrando que ela faz isso por nosso Senhor Jesus Cristo, amenizando, reconhecendo o sofrimento dele, porque por mais que ele é evoluído, é um momento difícil, ele está indo embora. Jesus tem sentimentos por todos nós de amor, não pelo sofrimento que ele passaria físico, mas pelo sofrimento que ele sabia que a gente estava encadeando para nós mesmos com aquela escolha tão equivocada. Então, Maria também dá esse exemplo, quebrando aquele óleo, de que ela reconhece esse momento tão áspero do Senhor, não pelo sofrimento físico, volto a dizer, mas pelo que ele sabia que aconteceria na terra, com cada um de nós pela nossa escolha tão infeliz. Lei de ação e reação. E aí não tem a passagem que os discípulos falam para Jesus, para ela, falam assim, ué, como é que você quebra esse vidro de óleo perfumado caríssimo? Podia ter sido usado, não poderia? Para ser vendido e dado esse dinheiro aos pobres? Olha, falou isso na frente de Jesus. Tanta indelicadeza, não é? Eles que já sabiam de tudo o que Jesus ia passar. Havia isso. E a gente sabe que, em outra passagem, é Judas que profere isso. Vocês sabem que Judas, eu já dei também uma palestra falando de Judas, ele tinha mania de surrupiar o dinheiro dos discípulos, eu não sei se vocês sabem, né? Ele tinha essa mania tão ruim, né? Que, claro, depois ele já resgatou isso. A gente também tem manias ruins, a gente não deve julgar ele, né? Mas eu digo assim, ele né? E aí o que Jesus responde para ele? Deixa ela fazer isso, porque os pobres você vai continuar a tê-los depois que eu for, mas a mim não. O que Jesus está dizendo? Aproveita o momento para beber dos meus conhecimentos, de tudo que eu tenho para passar para vocês, para que um dia, quando eu não estiver mais aqui entre vocês, vocês possam verdadeiramente saciar a fome dos pobres. Porque os pobres mesmo, a maior pobreza não é a pobreza física, mas é a pobreza do espírito que ainda temos até hoje. Por isso que tem um pensamento que diz assim, que tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Hã?
Então Jesus estava dando o primeiro toque para eles: aproveita o aqui e agora, aproveita o momento presente, bebe da fonte para amanhã, quando vocês forem chamados a atender os pobres, que são muitos de espíritos e materialmente falando, vocês saibam o que fazer com essas pobrezas. Não é assim? Para que você saiba o que você vai falar para eles no momento certo, para você poder alimentar verdadeiramente a pobreza daquele que está pobre, né? E ao mesmo tempo, o que Jesus ensina naquele instante? Que se nós tivéssemos verdadeiramente amor pelo próximo, olha aí as leis morais, o amor pelo próximo, vivêssemos verdadeiramente os seus ensinamentos, haveriam pobres na terra? Com certeza miséria não teria, posso garantir a vocês. Porque a miséria é essencialmente fruto do egoísmo humano. A pobreza pode até representar uma provação ou uma expiação, mas a miséria não mesmo. E nós caminhamos num planeta em que nós nos deparamos com misérias. A miséria é quando você não tem o essencial para vivenciar, para subsistir. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para eles também? Aproveita do momento aqui agora e aproveita para desenvolver o amor, que é o essencial, para banir da terra os sofrimentos que nós todos temos aqui na terra. Porque tem sofrimento porque a gente não sabe amar. Existe o sofrimento entre nós porque é uma disputa de ego tão grande, a gente quer tanto pelo orgulho e egoísmo ganhar nas opiniões, ganhar nas disputas, a gente vive de contendas. Até nas relações familiares, a gente vive de contendas. Chega dentro de casa, é uma discussão, né? Não, você está certo, não, você está errado. Numa contenda, só existe uma verdadeira verdade, uma verdadeira razão, sabe qual é? É a verdade universal que vem de Deus. Porque a nossa verdade é só um ponto de vista. E a gente briga por esse ponto de vista, se mata por esse ponto de vista e mata as pessoas ao nosso redor. Não só fisicamente, mas a gente mata espiritualmente e mata emocionalmente. Por causa das nossas questões pessoais. Então, Maria de Betânia, ela tem uma devoção autêntica a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela entende a crise que ele vai passar naquele momento da crucificação, que, volto a dizer, não é a dor física, mas é aquilo que ele sabe que vai acometer toda a humanidade terrestre pela nossa escolha tão infeliz. Sabe-se lá se a gente não estava lá naquele dia e levantou a mão e falou assim: Barrabás. Nós não podemos dizer que não foi, né? Maria de Betânia mostra também que não é o valor das coisas materiais, como a gente viu, mas é o valor sentimental que a gente vai colocando pelas coisas e aplicando nelas na nossa vida. Vamos ver uma historinha para vocês relaxarem? Vou contar duas, tá bom? Para finalizar, aí eu finalizo a nossa palestra. Dizem que um rei, ele tinha 10 cães selvagens. E quando um dos seus servos cometia um erro, ele mandava que jogasse aquele servo lá no canil desses 10 cães ferozes. Você já imagina o que aconteceu, né? Ele tinha um servo muito especial que havia servido ele durante muitos anos. E um belo dia, esse servo cometeu um erro. E aí, qual era a sentença desse servo? Ser jogado no canil com esses 10 cães selvagens para ser triturado. O servo, então, pede uma coisa ao rei. Ele diz que ele aceita a sentença, mas pede que até o dia que a sentença dele fosse se cumprida, que ele fosse ser jogado no canil, que durante aqueles 10 dias que ele aguardaria até ele ser jogado no canil, que ele pudesse todos aqueles dias alimentar os cães. O rei falou assim: pode ir,
Deixou e foi. Durante aqueles 10 dias o servo alimentou os cães. No dia da sentença, que ele tinha sido sentenciado a ser jogado dentro do canil dos cães, quando ele é jogado, uma surpresa para o rei. Os cães vão lá, lambe a mão dele, brinca com ele, lambe o rosto dele e nada de devorar ele. E aí o rei falou assim, como é que pode? E o servo respondeu assim para ele, eu servi os cães apenas por 10 dias e eles não esqueceram os meus serviços. No entanto, eu o servi por 10 anos e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. Uma reflexão. A gratidão é o sentimento da alma que tem a consciência dilatada, porque aqueles que estão com a consciência fechada por orgulho e egoísmo não podem enxergar mais do que um dia de erro. Só. Uma outra história que eu vou ler textualmente, para a gente finalizar a nossa conversa dessa manhã. Um homem, por detrás de um balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha que se aproximava da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. E a menininha disse assim, é para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou, quanto dinheiro você tem, minha filha? Ela, sem hesitar, tirou de um bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nozinhos e colocou sobre um balcão, toda feliz, satisfeita, algumas pequenas moedas. E aí ela olhou para o dono da loja e falou assim, isso basta, né? Aí ele olhou, continuou, e ela falou assim, eu quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela. E tenho certeza que ela ficaria feliz com o colar da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichoso com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu toda feliz, saltitante da loja para dar o colar para a irmã. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou. Esse colar foi comprado aqui, não foi? E o homem respondeu, sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou. Mas minha irmã somente tinha algumas moedinhas. O colar é verdadeiro, não é? Indagou a moça. Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho e colocou a fita e o devolveu à jovem. E ele virou para ela e disse, ela pagou o preço mais alto que uma pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. Então, que nessa manhã a gente possa reconhecer a gratidão de Maria de Betânia. O grande ensinamento que essa mulher deixou para nós há mais de 2000 anos, que é o amor. É o amor. O único capaz de transformar todos nós. É o amor. Muito obrigada.